O Amazonas Urgente realiza entrevista com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O entrevistado de hoje é Gilberto Vasconcelos, que busca a vaga, o cargo de prefeito de Manaus pelo PSTU. Bom dia, candidato. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem. Obrigado. Serão 10 temas sorteados ao vivo e 15 minutos de entrevista. Pode ficar à vontade. Obrigado. O cronômetro na tela. Meus amigos e minhas amigas, a primeira pergunta: por que o eleitor deve confiar o voto a Gilberto Vasconcelos do PSTU? Seu tempo começa a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, um bom dia a todo mundo que está nos assistindo, a nossa classe trabalhadora, os estudantes que começam a chegar em casa agora. E eu estou candidato não por um desejo particular, pessoal, uma ambição pessoal particular, mas porque eu represento um projeto da classe trabalhadora que nós defendemos historicamente, que é um projeto onde a classe trabalhadora possa governar. Então, votar em mim é votar em um candidato que vai, se eleito, utilizar todos os meios possíveis para construir a possibilidade da classe trabalhadora, da juventude governar de maneira direta por meio de conselhos populares. E eu acredito, nosso partido acredita, que é a única maneira que se tem para mudar essa realidade que existe, em que os políticos atuais e os passados, quando chegam esse momento, prometem, as pessoas acreditam, votam, mas depois as coisas permanecem como estão e às vezes até pioram. Vamos ao primeiro tema a ser sorteado ao vivo. Vamos lá, só um momento. O primeiro tema é trânsito. Quais as propostas para o trânsito de Manaus, candidato? Olha, nós temos no nosso programa de governo a proposta de estatizar o sistema de transporte. É a única maneira que se tem do poder público ter controle e de servir a população, mas estatizar e colocar sob o controle da população por meio dos conselhos populares. Agora, esse é um processo. Hoje, nós podemos iniciar com a tarifa zero. O subsídio que é dado tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura às empresas de ônibus, e acrescentando mais alguma coisa, já seria necessário, já seria o suficiente para nós termos a tarifa zero, como já tem em algumas cidades do Brasil. O próximo tema, então, a ser sorteado: gestão ambiental. Quais as propostas para esse tema? Olha, esse tema é muito caro para nós do PSTU. Inclusive, eu tenho falado bastante dessa questão que é evidente, todo mundo está sentindo, da questão da poluição que existe aqui. Agora, como prefeito, a gente deve começar com saneamento básico. Nós devemos despoluir os igarapés, fazer estações de tratamento de água em todos os bairros, as águas pluviais, acabar com essa política de jogar esgoto direto nos igarapés. Nós temos que tratar o resíduo sólido, temos que utilizar as cooperativas que já existem, que trabalham com a separação, para reutilização, e o que for que não tiver mais jeito, daí sim, colocar nos locais adequados. Vamos então ao próximo tema: transparência. A melhor forma de ter transparência é a população administrar diretamente, fiscalizar diretamente, e é por isso que as nossas propostas, todas elas, no final delas, vem que a administração, a população deve controlar a administração por meio dos conselhos populares, porque os conselhos populares é um mecanismo em que a população vai poder reunir, definir o que deve ser feito com o orçamento público, fiscalizar cotidianamente e trocar as autoridades no momento que elas acharem que não estão fazendo aquilo que deve ser feito. Candidatos, conselhos populares seriam então núcleos, células nos bairros da cidade, é isso? Seriam localizados em bairros, localizados, por exemplo, por categoria. Vamos ver, por exemplo, a questão do transporte público. Existe uma ameaça constante de acabar com os postos de trabalho dos cobradores. E como é que vai ficar essa população com desemprego altíssimo que já tem esses trabalhadores? Então, todas essas questões são organizadas pelos conselhos de categoria, de moradores, de estudantes. Como melhorar as escolas? Essa discussão ela é uma discussão que ela deve começar, por exemplo, com a eleição direta de diretor, a participação da comunidade, controlando inclusive a administração das escolas e assim por diante. Então, a transparência, ela
é o oposto do que acontece hoje, em que nós não temos dados, informações aos dados miúdos da prefeitura, só temos informações dos dados macros, e aí não é possível fiscalizar nada do jeito que é hoje. Próximo tema, educação. Educação, eu sou professor. Um dos problemas mais graves da educação é a falta de valorização dos trabalhadores da educação, não só professores, os professores também, mas as merendeiras, o pessoal que trabalha no portão, que trabalha limpando as escolas. A maioria desses trabalhadores, Vitor, trabalham em empresas terceirizadas. Muitas vezes passam 3 meses sem receber o seu salário, é um salário mínimo, e não chega a receber os 1.412, porque tem os descontos. Então isso é desumano, isso precariza a vida dessa população, que precisa ser olhada com muito carinho. E nós, professores, nós não sabemos o que é feito com o nosso Fundeb, porque não existe transparência. Então nós precisamos, na educação, cuidar das escolas, mas começa cuidando com as pessoas que fazem a escola funcionar. O plano de governo do PSTU estima a contratação de novos profissionais? Sim, nós necessitamos, inclusive essa necessidade, ela já devia ser sanada. O prefeito era para ter feito concurso e não fez. Agora, em função disso, tem um monte de gente trabalhando, muitos trabalhadores, né, que precisam e tudo mais, mas trabalhando por contrato, e nesse momento eles são coagidos a fazer campanha para os candidatos do prefeito e para o prefeito atual. E as escolas, muitas delas, estão vivendo uma situação de terror. Eu visitei uma escola ontem, por exemplo, uma tarde, visitei outra de manhã, e o que eu vi é uma situação de trabalhadores sendo pressionados, adoecendo mentalmente em função da pressão para se fazer campanha para eleger os vereadores que o prefeito quer que seja eleito e também para votar no prefeito. Então isso tem que acabar. E quando se tem trabalhadores concursados, essa pressão é muito menor, entendeu? Praticamente acaba. Inclusive, existe um plano do PSTU sobre a carga do horário de trabalho desses profissionais? Sim, nós precisamos ter escola de tempo integral, então isso vai ser necessário que haja ajuste, né? Mas de imediato, nós precisamos que pague o piso salarial constitucional, nacional, para quem trabalha uma carga de 20 horas. Mas os trabalhadores precisam ter uma jornada de trabalho de 30 horas. Nós, trabalhadores da educação, precisamos ter uma jornada de 30 horas e que isso seja escalonado para propiciar que a gente tenha tempo para estudar, porque para dar aula tem que estudar. O professor que não se atualiza, ele vai ficando ultrapassado, e as escolas precisam ser de tempo integral, não com aula o tempo todo, mas com outras atividades. Aula sim, mas não aula teórica. As escolas, elas precisam ser um lugar onde os estudantes tenham contato com a natureza, onde possam fazer amizade, onde possam praticar esporte, contato com informática, para aprender as novas tecnologias, conhecer o que surge de tecnologia no mundo. E as escolas precisam ser reequipadas. As escolas, elas precisam ser compactas, tem que ter creche, tem que ter a pré-escola, o Fundamental 1, Fundamental 2, concentrado na mesma área para facilitar a vida das famílias. Essa é uma reivindicação das famílias que eu ouço todos os anos. As mães vão deixar o filho numa escola, aí tem que correr para levar na outra escola, na hora de buscar o filho a mesma correria. Isso, inclusive, facilita que essas crianças possam sofrer algum tipo de situação indesejada em função dessa demora que existe. 7 minutinhos, vamos então ao próximo tema. Candidato, infraestrutura. Quais as propostas do PSTU para a infraestrutura de Manaus? Olha, a cidade é a segunda mais favelizada do Brasil. Então tem que ter um plano de infraestrutura para essa cidade que vai começar com uma prefeitura, mas vai levar muito tempo, porque tem que reordenar toda a cidade. Existe uma política de facilitar a especulação, então se permite que hajam ocupações distantes, e entre a ocupação e as áreas já ocupadas pelas pessoas, existe espaço vazio, que esses espaços vazios depois vão ser utilizados por empresas especuladoras para a construção de prédios, etc. e tal. Então é preciso um plano de obras públicas, é preciso, como eu falei antes, cuidar do esgoto, e aí é preciso reestatizar essa empresa que já está há décadas e não resolve os problemas do esgoto, não resolve o problema dos igarapés e nem abastece corretamente as cidades. Então, passa por isso, passa pela questão de cuidar do trânsito melhor, iniciar um projeto para a construção de um metrô de superfície, para que tenha... De superfície? Um metrô de superfície, que é o que a geografia diz, que os geólogos dizem que comporta, a nossa cidade comporta, para que tenha regularidade no sistema de transporte coletivo
e o tempo seja encurtado, o conforto aumente, a segurança aumenta também. Então tem muita coisa para se fazer. Manaus praticamente está sendo destruída porque cresceu muito e os prefeitos não têm um plano para que organize a cidade dentro do percentual que vem crescendo anualmente. Então é preciso que tenha gestão, né? E os conselhos populares facilitam muito, porque é a própria população que vai dizer onde precisa ser melhorado com mais urgência e o que pode ser feito a longo prazo e que dá para esperar um pouco. Vamos então ao próximo tema, turismo, candidato. Manaus é uma cidade turística, né? Fica no meio da floresta, mas do jeito que está, qual turista que quer vir para uma cidade que é praticamente favelizada, que não oferece segurança? Os prédios públicos não são cuidados. Existem mais de 100 prédios públicos abandonados no centro da cidade de Manaus que servem de lugar para possíveis ações ilícitas, certo? Então, para que tenha turismo nessa cidade, é preciso cuidar. E outra coisa, um turista vem para cá e vê uma população sofrida, uma população desempregada, que vive de Bolsa Família, de auxílio isso, auxílio aquilo, e não por ser preguiçosa, que essa é a ideia que a ultradireita passa, não é isso. A nossa classe, a nossa população é uma população trabalhadora, porque não tem emprego. Os agentes públicos, os dirigentes públicos não tratam de gerar possibilidades de vida melhor para a população. Então isso também precisa mudar. A infraestrutura ela abrange muita coisa, principalmente as pessoas. Próximo tema então, candidato, vamos lá. Transporte público. Eu acabei falando já, né, que a gente precisa estatizar essas empresas, porque essas empresas pegam dinheiro público, cobram uma tarifa cara para o serviço que prestam, não tem regularidade, expõe a população a situações de desconforto o tempo todo. Uma pessoa que sai da Colônia Tem Aleixo, do Itaporanga para vir ao centro gasta 2 horas e para voltar mais 2, só aí são 4 horas perdidas num dia. Então isso tem que mudar, tem que reestatizar e tem que ter um transporte de massa eficiente para a população. As propostas então, candidato, para a saúde pública. Saúde pública é saúde preventiva e a gente começa cuidando da infraestrutura da cidade, da urbanização, mas de imediato é preciso colocar para funcionar as equipes multidisciplinares que existem, mas não funcionam, e as poucas que existem são incompletas e não são capazes de atender a população. E outra coisa muito grave, é preciso ter um plano de cargos, carreiras e salário para os servidores, principalmente os de ensino médio, que estão defasados há anos, e esses trabalhadores são obrigados a trabalhar em 2, 3 empregos para garantir o mínimo de padrão de vida. Então, se não cuida do trabalhador, é porque não quer cuidar da população. Tem que pagar bem os trabalhadores para que eles possam atender bem a população. Vamos então ao penúltimo tema, combate à fome. A combate à fome se combate com emprego, com geração de emprego. É importante ter Bolsa Família, é importante ter alguns auxílios que são dados, sim, numa situação emergencial. Mas o que os candidatos vêm dizendo, os outros candidatos, é que vão transformar em permanente auxílio isso, auxílio aquilo. Essa transformação em auxílio permanente significa, gente, você, meu colega trabalhador, sabe o que significa? Que não vai ter emprego e que os poucos empregos que tem, eles vão ser empregos precarizados, com baixos salários. Nós temos que lutar contra isso, temos que nos organizar, porque não podemos aceitar isso nem para nós, nem para o futuro da juventude que está crescendo e que está se formando, estudando, pensando que vai ter um futuro, mas dessa maneira não vai ter. Candidato, 1 minuto e 50 segundos, quais as considerações finais? Olha, essa campanha que nós estamos fazendo aqui no PST, nessa campanha eleitoral, é uma campanha que nós temos poucos recursos financeiros, mas temos muita disposição, muitas propostas. E o que eu gostaria muito que a população trabalhadora, a juventude fizesse, é que pensasse profundamente, procurasse tirar da sua cabeça essa influência dessa avalanche de propaganda, dessa avalanche de cabo eleitoral que existe, dessas promessas que são repetidas todos os anos, procurasse pensar na sua vida seriamente, sabe? Sem se deixar levar por essas propagandas enganosas, porque não é crível, não dá para acreditar que se passou tanto tempo e agora todo mundo aparece aqui com a solução mágica pronta para resolver. A única solução que existe, gente, é nós como trabalhadores, como juventude, nos organizar. Quando a gente se organiza, a gente consegue mudar a realidade, porque tudo que existe de direito, inclusive hoje,
foi fruto de muita luta. Se tem licença maternidade, foi fruto de luta. Se tem férias, foi fruto de muita luta. Se tem escola pública gratuita e universalizada, foi fruto de muita luta, de muitas greves. E essa capacidade de mobilização, ela existe, só que as pessoas estão separadas. Nós precisamos nos unir enquanto classe trabalhadora, enquanto juventude, para mudar essa realidade. Eu quero o voto, sim, quando chegar no dia 6 de outubro. Eu gostaria muito que vocês votassem no PSTU, porque vocês estarão votando num projeto diferente, um projeto socialista, que precisa ser fortalecido. Mas mais do que isso ainda, eu acredito que meu trabalho nessa campanha eleitoral é falar aquilo que é verdadeiro, que sem organização não existe luta e não existe vitória. Fim do tempo. Candidato, obrigado por sua participação. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, candidato à Prefeitura de Manaus. Essa e outras entrevistas estão disponíveis no YouTube da Band Amazonas, em nossas redes sociais, a Band Amazonas, que mantém um compromisso com a democracia. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem reportagem. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas após a laje de uma casa desabar na zona norte de Manaus. É já já.